E hoje você vai conhecer um pouco mais sobre a vida e obra do grande artista Vincent van Gogh. Vem com a gente! Você que é novo aqui no canal, é um prazer. Eu sou Carol Esteves. E eu sou Matheus Xavier Henriques. Seja bem-vindo ao canal da Midas. A gente fala sobre pintura, desenho, arte em geral. E se você curte esse conteúdo, já se inscreve no canal. Além de compartilhar e comentar também sobre o nosso vídeo. Comenta aí. Além disso, aperta o sininho para ter notificações. Gente, Van Gogh, quem era, quem foi, seu trabalho, a sua vida, a sua obra. Vamos conhecer um pouco mais e falar um pouquinho sobre esse personagem incrível, um artista não compreendido? Vendeu alguma obra ou não? A gente vai descobrir durante o vídeo, né? E vamos ver também quais são as controvérsias por trás da história desse artista. Van Gogh nasceu em 30 de março de 1853, na cidade de Zundert, na Holanda. Seu pai se chamava Theodorus van Gogh, sua mãe, Ana Cornélia Carbentus. Na verdade, o segundo filho da Ana Carbentus e do Theodorus, né? Enfim, o bebê nasceu morto, né? Natimorto, que se fala, é um stillborn. E depois eles colocaram o mesmo nome no bebê que veio a seguir, que foi o Vincent van Gogh. Ele vai crescer, não é, com essa sombra do irmão que não chegou a viver. E ele também teve outros irmãs e irmãs, mas um especial aqui que a gente queria falar é o Theo van Gogh, que no início o Van Gogh cuidou muito dele, mas depois lá na frente é o Theo que vai cuidar do Van Gogh. O pai de Van Gogh era um pastor muito religioso na cidade deles. E a mãe dele era uma mulher muito severa, muito rígida mesmo na educação dos filhos. E vinha de uma família mais abastada também, né? Isso. Inclusive, eles moravam numa casa muito boa e tudo, tinham empregados, graças à igreja que fornecia essas vantagens, né, ao pai dele. E assim ele foi crescendo e teve um momento que ele foi para a escola. Em 1860, Van Gogh foi enviado por sua família para uma escola na localidade, próximo ali a Zundert, né? Era muito usual colocar as crianças em internatos. E isso foi feito com Van Gogh em 1864. E ele foi colocado no internato em Zevenbergen, um local onde ele se sentiu muito abandonado. E aí ele fez de tudo para voltar para casa, porque ele não gostou mesmo daquele lugar. Mas em vez de mandarem ele de volta para casa, os pais dele optaram por mandá-lo para uma escola secundária, em Tilburgo, onde ele foi extremamente infeliz. Ou seja, não deu muito certo essas ideias aí de colocar no internato. Realmente o Van Gogh, a gente pensa assim, ele como sendo uma figura que estava muito à frente do seu tempo. Eles costumam comentar isso, que essa é uma coisa que acontece muito hoje em dia. Se você é colocado num dia de hoje no internato, por exemplo, é isso que vai acontecer. Ninguém quer ficar num lugar desse. E ele seguiu esse caminho, né, de não gostar de nenhum desses lugares. Ninguém gosta de ficar longe da família, né? Por mais que às vezes a família tenha algum problema, mas a gente quer ficar perto dos pais, né, quando somos crianças. Em 1868, Van Gogh retornou para a casa dele. E ele definiu a infância dele como algo austero, estéril e extremamente frio. Depois que o Van Gogh concluiu seus estudos, ele passou a procurar emprego. Tinha um tio, né, que é também o Vincent, eles chamavam ele de Cent, e ele tem uma galeria ali, que era Gulpi and Cia, né? Esse lugar era em Haia, né, que tinha uma galeria de arte. Eles foram trabalhar lá como aprendizes. Ele se aplicou para um jovem aprendiz, como a gente tem hoje, por exemplo, e ele vai lá junto com o Theo também. Eles vão aprender a vender suas obras de arte, obras de arte de outros artistas. É ali que ele tem o primeiro contato com grandes obras da história da arte, tanto do período quanto anteriores, que a gente sabe que as galerias vendem obras dos grandes mestres também. Em 1873, continuando nesse emprego como comerciante de arte, Van Gogh ele foi para uma filial dessa empresa que tinha em Londres. E é relatado que ele era muito feliz nessa época. Aí acontece que ele se apaixonou por uma moça chamada, eu não sei o nome direito, tá, gente? Não sei pronunciar, não. Eugénie Loyer. Ela era a filha da senhora
que a gente entende, né, Matheus? É que ele morava numa casa com outra família, de arranjo, assim, tipo assim, ó, meu filho vai morar aí. Isso. E ali ele foi morar, deve ser coisa da igreja, deve ser pessoas que eram amigas da igreja, receberam ele lá como filho do Theodorus. E ali ele se apaixonou, só que existem controvérsias. Tem gente que fala, existem biografias dele que falam que ele se apaixonou pela menina, outros falam que ele se apaixonou pela menina e pela mãe dela, e alguns falam que se apaixonou apenas pela mãe. Então já começa aí as controvérsias que ele tinha. Ele diz que ele escreveu uma carta, inclusive, pedindo em casamento a menina, mas foi negado e escorraçaram ele de lá, mandaram ele embora. Não pega bem, né? Ele tá lá e tal, pra trabalhar, né, gente? Então já começa a história conturbada do Van Gogh nas relações amorosas dele, que isso vai ser uma coisa constante aí da história do Van Gogh. Verdade. Ele foi rejeitado pela filha da senhora, que ela não aceitou ter nenhum relacionamento com ele. E ele ficou muito decepcionado com essa resposta negativa. E ele retornou para Paris em 1875. E depois disso, um ano depois, ele foi demitido. Por quê? Por quê, Matheus? Bom, diz que o Van Gogh chegava a ser a pessoa para vender os quadros, né? Que ele foi transferido de volta, né? A pessoa chegava para comprar o quadro e falou assim, não compra isso não, cara. Isso trem é ruim. Ele fazia o errado, né? Que é um agente de galeria, um curador, sei lá. Você não é para falar para o cara não comprar. Pelo contrário, você quer vender as obras. Então ele começou a ganhar uma má fama lá. E, enfim. Aí dizem que eles colocaram ele para fazer copismo, né? Que era tipo copiar os quadros. Mas isso aí ninguém sabe ao certo, né? Mas enfim, eles mandaram ele embora. Em 1877, em Amsterdã, Van Gogh foi morar um tempo com o tio dele, que era um grande teologista. Ele queria já adentrar nessa área aí que era do pai dele. Ele queria muito dar um orgulho pro pai dele e tal. Ele queria mesmo se tornar um grande religioso, ele queria sempre estar mostrando pro pai dele que ele era uma pessoa de sucesso, só que ele não conseguia, né? Enfim, a instituição mandou ele para trabalhar lá numa cidade lá, que era uma cidade tipo pobre pra caramba, né? Mas aí ele ficava assim com aquela coisa de religioso, falou assim, eu tenho que ser católico, eu tenho que ser cristão mesmo e levar isso à risca. Ele via que tinha muita pobreza, aí tinha uma mulher pobre, né, morando na rua com o filho, e ele chamou ela para morar na casa que eles alugaram para ele morar lá. E ele saiu de lá e foi morar no casebre, né, que eu quero adotar pobreza, estilo franciscano, né? E só que isso chegou na notícia lá em Amsterdã para o pessoal que era superior a ele. Nenhuma igreja evangélica quer, né, um pastor que mora num casebre e tal, tem fama de sujo, essas coisas. Então ele foi mandado embora também da igreja. Não deu certo. Em 1880 ele retorna para a casa dos pais. E dali ele ficou impressionado com aquela vida daquelas pessoas que ele observou, os mineiros, né, que tinham naquelas vilas, e isso vai impactar até nas obras dele, nas paisagens e tudo. E em 1880 ele vai se matricular na Academia Real de Belas Artes, aí já com a ideia de seguir uma carreira artística. Ele coloca na cabeça mesmo que quer ser artista, inclusive nas cartas com o irmão dele, o irmão apoia isso, fala que sim, e eles chegam num acordo, porque ser artista, como você sabe, não é uma coisa fácil, nem naquela época. Então você precisa ter alguém para investir em você. O irmão concordou em dar uma mesada ali todo mês para ele. Eu acho que no início eram 20 francos. É claro que depois ele pediu mais, né? Aí virou 40 francos ou 50 francos, se não me engano. Enfim, era o suficiente para ele comprar as tintas, pagar as contas e viver lá com as pinturas que ele estava fazendo. Então ele comprava telas e telas. Tem até uma pintura, né, do dono desse lugar, que era um dono de uma lojinha de tinta, né, que ele fez um retrato também. Inclusive ele fazia os retratos e trocava por tinta também. Aí ele foi pintando, né? E nessa época, eu não sei o que aconteceu, foi aí que ele começou a ter uns problemas, né? Então, por exemplo, tinha um negócio da tinta que ele tinha um hábito de pegar o pincel assim e passar na boca.
né? Para endireitar as cerdas. E só que a tinta naquela época tinha chumbo, né? Então também é uma coisa que o chumbo, a intoxicação do chumbo causa problemas psicológicos, né? Mentais, danos cerebrais, danos mentais, doenças mentais. E também tem o fato dele ter pegado gonorreia, né? E sífilis, se não me engano, que é uma doença terrível. Que nessa época, não sei se foi nessa época ou em outra, que ele começou a morar com outra mulher lá que passou isso pra ele, né? E aí começou a ter problemas, então o dinheiro já não era suficiente, né? Ele já não conseguia, porque ele precisava desse dinheiro para também ajudar essa mulher que morava com ele. Que inclusive, como a gente falou, passou doença pra ele e tal. E, enfim, aí ficou sem dinheiro para comer e tudo, e começou a passar problemas, passar fome, e também a doença começou a afetar a sanidade mental dele. Dando sequência, em 1886, ele entrou na Academia Real de Belas Artes, na cidade de Antuérpia. Não sei se está certa a pronúncia. Antuérpia. Enfim. Isso. Só que aí, ele matriculou e tal, e brigou com o diretor da academia, por causa do seu estilo não convencional. Então, assim, ele já tinha uns probleminhas, né? E em março de 1886, ele mudou-se para Paris e foi dividir com o Theo um apartamento. E vale lembrar que nessa época que ele voltou porque estava tendo esses problemas. Como não queria mandar mais dinheiro para ele porque ele estava sustentando outra mulher, ele chamou ele para morar com ele, né? Porque todo o dinheiro que ele estava mandando, o Theo estava mandando, ele estava usando para pagar esses custos dessa outra mulher e da filha dele. Isso. Então ele voltou, foi para Paris. E lá em Paris, ele começou a ter contato com essa obra de arte do impressionismo, né? Do Monet, de todos os grandes artistas, né? Do impressionismo. Ele adotou uma paleta mais clara. Porque antes ele estava com muito contato escuro com a escola de Amsterdã, da Holanda, né? Mais sombrio, Rembrandt, né? Tudo mais sombrio, mais gótico. Ou então, melhor falar, barroco, né? Mas enfim, ele adota essa paleta clara e produz várias telas, inclusive uma tela importante que ele dá para pro filho ou a filha do Theo, né? E que tem umas flores e tudo, muito bonito mesmo, vou colocar aí para vocês verem. E ali começa também a explorar essa paleta e também estudar as gravuras japonesas, que tem um impacto muito grande na formação estética do trabalho dele. Justamente, você vai reparar que muitos dos quadros de Van Gogh tem no fundo, tem a pessoa e no fundo tem assim paisagens de temas japoneses. Ele era muito fã desse estilo de arte. No mesmo ano que foram morar juntos, o Theo e o irmão, não deu muito certo, Matheus. Que o Van Gogh era uma pessoa muito difícil de conviver. E disse até que o Theo falou assim, nossa, é insuportável viver com você, né? E eles brigaram, ficaram um tempinho sem se falar, mas logo em seguida reataram e tava tudo bem, mas você lá, eu aqui. Logo depois, em 1887, Van Gogh fica amigo do Gauguin. Né? Eles vão morar juntos, né? Primeiro eu acho que Van Gogh vai morar e depois ele vai dividir o aluguel, né, com o Paul Gauguin. Inclusive, assim, tem uma relação muito intensa entre eles. Eles pintam quadros com temas parecidos. O Gauguin é o único artista que acreditou na pintura do Van Gogh, que viu que era interessante. E o Van Gogh se sentiu bem por causa disso. Então eles criaram uma amizade. Ponto é que se chama Casa Amarela, que é o lugar que o Van Gogh tinha em mente fazer uma casa dos artistas. Sim. E ele convidou o Gauguin para ir para essa casa. Então, em 1º de maio de 1888, o Van Gogh conseguiu alugar essa Casa Amarela, que era um espaço. E depois de um tempo, o próprio Gauguin concordou em morar lá. Tem todos os problemas do Van Gogh com a doença, né, que é, por exemplo, a sífilis, que traz muitos problemas mentais. E, igual eu falei, ele tinha um hábito de praticamente comer a tinta, né, porque quando você passa tintas de chumbo na boca e acaba engolindo, isso traz um problema mental, como eu falei. Porque tem chumbo, né? Acaba dando problema mental. Então ele era uma pessoa muito difícil de lidar, ele tá começando a ter
devaneios psicóticos também. E o Paul Gauguin não estava sabendo lidar muito bem com isso. Inclusive, tem uma ocasião que acontece que tem uma série dos girassóis. É muito lindo. Depois vocês veem esses trabalhos interessantíssimos dos girassóis. Ele decide que vai fazer assim, vai encher a casa de girassóis, pinta vários quadros de girassóis e ele coloca lá para iluminar a casa por Gauguin, porque ele estava chegando, uma coisa assim. Só que aí o Gauguin, o Paul Gauguin, né, ele não gosta tanto do negócio e eles têm uma briga. Isso. E o Gauguin vai embora, pega as coisas dele e fala só, nunca mais eu quero olhar na sua cara, não quero conversar com você. Inclusive, eles nunca mais se olharam e o Van Gogh fica desolado e acaba fazendo uma coisa terrível. Ele corta a própria orelha esquerda. E ainda tem coragem de cortar a orelha e colocar ela, enviar para uma moça, uma criada de um bordel, que era a Gabriele. Eu vi falar, tem vários relatos, né? Uns falam que ele mandou de carta, outros falam que ele chegou lá no lugar, sentou e entregou para ela assim. Toma, aqui é minha orelha pra você, e sangrando, né? Então assim, ele tava no nível bem alto aí de loucura, né? Uns surtos psicóticos, a consciência dele está totalmente perdida. É verdade. Então foi depois disso que eles decidiram, a família dele, né? E ele também, né? E ele também decidiram colocar ele em Saint-Rémy. Em 8 de maio de 1889, o Van Gogh é internado em Saint-Rémy. E o Theo, ele faz questão de que o Van Gogh não pare de pintar nesse período. Então, ele aluga o quarto para ser o ateliê dele, ao lado o quarto para o Van Gogh dormir. E é nessa fase que o Van Gogh vai desenvolver o seu estilo próprio, aquele estilo que ele é conhecido e também talvez a maioria dos quadros mais famosos e as maiores obras que ele já pintou. Inclusive, o quadro, né, que é talvez o mais famoso, Starry Night, que é A Noite Estrelada, que é um quadro assim muito emblemático e que traduz muito bem, né? Tem os autorretratos, eles falam assim, na verdade o autorretrato foi mais na fase anterior. Não, mas tem um que tá assim, tem muito autorretrato. Tá meio verde assim. Ele sempre pintou muito. Eu acho que o verde é uma cor assim que expressa bem, né, essa situação. Pô, tô no manicômio, tô aqui com dificuldades. Mas eles falam que ele pintava muito autorretrato porque não tinha muitos modelos. E eu vi também que ele pedia pro pessoal mandar obras antigas dele, imagens e tudo, desenhos que ele já tinha trabalhado, para ele fazer uma releitura. E né, porque como o Matheus falou, ele tava com poucos assuntos, né, para explorar. Enfim, nesse tempo todo, Van Gogh sempre pintava as obras, colocava numa caixa e mandava pro irmão para tentar vender. Mas enfim, até então nunca tinha vendido. E ele pintou, melhorou, né? O Van Gogh teve uma melhora e chegou a sair de lá. Quando ele saiu de Saint-Rémy, eles quiseram colocar ele, o Theo, né, na cidade de Arles-sur-Oise. Essa cidade é uma cidade pequenininha, idílica e tal, na França. E o Theo colocou ele para morar com um amigo dele, se não me engano, que era um médico. Porque se tivesse algum problema, pelo menos ele teria um médico morando com ele, poderia ajudar. Ele pintava muitos quadros, né, e começou a viver, ter uma vida tranquila ali naquela cidade. Em 27 de julho de 1890, ocorreu o disparo de um tiro. E Van Gogh teve esse disparo perto ali do coração, né? Do abdômen. Assim, tem muitas controvérsias. O que acontece? O Van Gogh sempre tinha aquele peso na consciência de ser uma pedra no sapato do irmão, do Theo. Ele sempre pensava assim, nossa, ele me sustenta, né, até hoje. Eu sou um problema para o meu irmão. E o Theo começou a passar uns problemas e em umas cartas o Theo falou, olha, esse mês está difícil, eu não vendi nenhum quadro. Então, dizem, né, uma das teorias, né, que a gente fala é que o Van Gogh se sentiu muito mal com isso. E que o Theo ia parar de mandar o dinheiro para ele. Então ele ficou meio que com ansiedade, né? Talvez aí um motivo para
ter feito. O fato é que ele apareceu com um tiro, voltou para o seu apartamento, o cara que morava com ele, o médico, achou ele e logo fez uma cirurgia ali para tentar tirar a bala ou consertar as feridas. Isso. E ele foi colocado ali e dormiu, beleza. Acordou no outro dia, o cara informou o Theo. O Theo veio correndo para ver. Ainda deu tempo de chegar lá. Deu tempo. E aí, olha que ironia, nessa mesma época, já se sabe que ele vendeu o primeiro quadro. O Theo conseguiu começar, fez uma exposição e ele já estava iniciando, né? O Van Gogh já estava iniciando sua carreira como um artista que vendia obras lá na França, né? Mas mesmo assim tinha ocorrido esse episódio do tiro, né? Em 29 de julho de 1890, então 2 dias depois do disparo com o revólver, ele não aguentou, né, e faleceu. E diz que as últimas palavras de Van Gogh foi: "A tristeza vai durar para sempre". É uma frase que identifica aí vários problemas que ele tinha, né? E o Theo morreu logo depois, em 25 de janeiro. 6 meses depois. 25 de janeiro de 1891. Né? Eles tinham uma ligação muito grande. Isso. Né? E depois que passaram alguns anos, em 1914, a mulher do Theo mandou desenterrar ele do lugar que ele foi enterrado para poder enterrar no mesmo lugar que Van Gogh foi enterrado, um do lado do outro. E é incrível, né, que o que acontece? Eles falam que é suicídio, né? Mas eu acho que, assim, pode ser que tenha outras coisas aí. Existe uma teoria que fala que, na verdade, o Van Gogh foi assassinado e não tentou suicídio. Porque o que acontece? Ele fala, né? Ele tá lá, ele tá anoitecendo, diz que era um dia muito quente lá em Paris, e aí ele pega o cavalete dele e vai andando. Eu vou ali pintar no campo. Ele foi pintar no campo, então lá o pessoal tava na rua, tava jantando, né, aquilo lá, ele volta depois com uma jaqueta. E a jaqueta volta correndo, não cumprimenta ninguém e vai e entra no quarto. Ou seja, ele tinha tomado tiro, mas ele falou: não, tá tudo bem, tá tudo bem. E o cara vai lá ajudar. Ele fala assim: olha, eu me machuquei. Então ali ele tá falando que ele tentou se matar com um tiro. Só que ninguém explicou de onde que veio essa arma. Depois ninguém nunca mais achou o cavalete dele. Não foram lá no campo procurar, não tinha cavalete, não tinha nada. Então o que eles falam, assim, que a teoria que fala da conspiração, sei lá, é que ele foi assassinado. Tinha 2 rapazes que pregavam muita peça com ele lá, que era o René Secretat e o outro irmão dele, que era o Gaston. E o que acontece? Esse menino parece que ele era fascinado com o Velho Oeste. Ele disse que uma vez viajou para algum lugar, ou não sei se foi para os Estados Unidos, e voltou de lá com uma fantasia de cowboy. E tinha um 38. Então, assim, ninguém sabe muito bem, porque não era muito fácil conseguir um 38 lá nessa cidade. É verdade. Então, assim, eles falam que ninguém sabe. Como que o Van Gogh chegou a conseguir essa arma? Também ninguém soube falar até hoje. E também o tiro não foi no peito, no coração, foi no abdômen, né? Ou no tórax próximo do abdômen. E num ângulo bem difícil. Por exemplo, ele era destro, eu acho, e foi do lado esquerdo. Então, sim, é um ângulo muito estranho. E dizem que os rapazes faziam hora com ele, e uma das frases favoritas deles era assim: o nosso hobby favorito é deixar ele com raiva, porque é muito fácil. Dizem até as más línguas que o Van Gogh, ele deu um apelido também para os rapazes, né? Ele chamava ele de Buffalo Bill, e aí o rapaz parece que não gostou. Então dizem que pode ter sido, né, um assassinato, mas ninguém sabe até hoje. Os rapazes nunca falaram, eles nunca se encontrou a arma também, né? E como eu falei, é aquela coisa, fica difícil saber. Mas o fato é que o Van Gogh morreu naquele dia, né? E tudo. E depois veio a se tornar uma lenda da arte. Bom, a esposa do Theo, depois que o Theo morre, o Van Gogh também, ela decide recolher todas as obras do Van Gogh. Ela vai em tudo quanto é lugar que o Van Gogh morou e recolhe muitas dessas obras
que ele fez, todas as que o Theo não tinha. Então, assim, tem um acervo absurdo e ela começa a promover a obra de arte dele. E poucos anos depois, ele estoura na França, se torna uma nova descoberta da arte, enfim, um sucesso póstumo, né? Também, Matheus, tem o Museu Van Gogh, que graças aos esforços do filho do Theo, que ele também publicou todas as cartas do pai com o Van Gogh, o tio dele, e esse filho dele, que coincidentemente também tem o nome de Vincent William Van Gogh, ele foi juntando tudo isso, fez um projeto para criar um espaço para divulgar, uma fundação mesmo do Van Gogh, onde ele todas as obras do Van Gogh poderiam ser expostas, virou um museu, teve todo o auxílio aí do governo lá de Amsterdã, e em 1973 esse museu foi inaugurado, e ele é o segundo museu mais visitado de Amsterdã. Então você vê aí o poderoso trabalho que o Van Gogh deixou aí pra gente. É isso aí, gente. Então essa foi a história, a vida e a obra de Van Gogh. Se você viu até aqui, não esquece de apertar esse like aí e também colocar nos comentários aí sua opinião sobre a vida e a obra do artista Van Gogh. A gente fica por aqui. E até a próxima. Até mais.